ter a honra de dividir esse tempo com irmãos, com amigos. Então eu quero chamar aqui meu irmãozão, Diácono Bruno. Não estou enxergando aqui. Ele é uma entrada triunfal, gente, por trás. Glória a Deus. Diácono Bruno, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus pela vida do Diácono Bruno? Tá, amém. Né? Mais conhecido, né, pela alcunha de Brunão. Amém. Glória a Deus. Líder, junto comigo e com mais alguns irmãos ali do Sparks também. E a gente vai compartilhar. Quero chamar também aqui, eu quero uma salva de uhul para essa pessoa, meu grande brother, também líder juntamente com a gente no Movimento Sparks, líder de mídias da nossa igreja viva, Tiago Ribeiro, amém, coisa linda. E esse casal chavoso, esse casal bonito, maravilhoso, criativo, né, amém, lidera com a gente também, movimentos da igreja, lidera a parte de artes da igreja, né? São ali CEOs da Multiforme Filmes. Olha que bênção. Uma salva de uhul também para a Dona Aline, para o senhor Gideão, mais conhecido como Gil. Vem para cá. Nossa, gente, vocês são muito animados. Amém, glória a Deus. Aleluia. E a gente vai ministrar a palavra hoje aqui de uma forma diferente, como num bate-papo, como uma conversa, mas dividindo experiências, dividindo testemunhos, dividindo desafios com vocês, com a igreja. E ao longo dessa conversa a gente vai explicando. Obrigado, Jeanzinho. Mais uma vez, eu só queria orar mais uma vez com você. Depois a gente vai orar no final, mas agora, antes da palavra, eu queria que você estendesse suas mãos para cá, de forma a nos abençoar, não só nós aqui, mas toda a casa de Deus. Vamos pedir para que o Senhor dê graça e sabedoria para a gente. Pai, obrigado, Jesus, obrigado por esse tempo tão precioso, obrigado por esse culto festivo, alegre. Senhor, é marca da Tua presença, é sinal da Tua presença em nós. Pai, obrigado, Jesus, porque eu creio que o Senhor tem uma porção, o Senhor tem uma palavra para cada um dos nossos corações aqui essa noite. E eu te peço sabedoria, Senhor, sensibilidade, discernimento para receber do bom evangelho, para comunicar do bom evangelho, tanto para aquele que fala, aquele que ouve, Senhor, de uma maneira em unidade, o corpo, nós possamos, Senhor, nos alimentar e crescer diante de Ti, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte, amém, glória a Deus. De forma introdutória, deixa eu te dar, a gente fazer um retrospecto que a gente já falou. Semana passada nós fizemos uma introdução nesse tema dessa série, que se chama Avivamento. Se você não veio semana passada, se você não teve a oportunidade de participar, eu te recomendo, vai lá no YouTube, no canal do YouTube da igreja, assiste ao culto da semana passada, a ministração da semana passada, para você estar mais inteirado e antenado. É um assunto importante, de alta relevância. E o que é essa palavra avivamento? Avivamento não é barulho, avivamento não é ajuntamento, avivamento é a cura da noiva, avivamento é a cura da igreja, avivamento é o movimento através do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, um movimento de retorno à obediência dos crentes, dos fiéis. É um movimento que vem da parte de Deus, curando, selando, sarando a noiva de Jesus, a verdadeira noiva de Jesus, a igreja invisível, a igreja de Cristo, levando ela a obedecer a palavra em níveis ainda maiores. Isso é avivamento. Avivamento pode ser experimentado num indivíduo, um indivíduo avivado. Então o que é avivar?
é quando alguém está quase morto e ele volta à vida. É quando alguém está lá na UTI, está em coma, está quase morrendo, mas de repente recebe uma boa dose de saúde e o corpo começa a se recuperar, começa a reagir, aquela pessoa volta à vida, volta à consciência, volta às suas funções. É isso o avivamento. Avivamento está apontando para a noiva de Jesus. Então, um avivamento, um avivar, pode ser experimentado na questão individual. Uma pessoa foi avivada. Pode ser experimentado num coletivo, um pequeno coletivo, por exemplo, uma família, por exemplo, um grupo de amigos, por exemplo, uma comunidade, uma igreja local. E nós tivemos focos de avivamento ao longo da história da humanidade. Por exemplo, Atos 2 é um exemplo de avivamento que aconteceu naqueles dias, na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Mas nós temos outros, ao longo da história da humanidade, outros focos, momentos de avivamento, por exemplo, em nações. O avivamento do país de Gales, o avivamento da Inglaterra, o avivamento nos Estados Unidos, outros avivamentos. Por exemplo, aqui no Brasil, o último grande avivamento que houve foi em BH, em Belo Horizonte, numa igreja que se chama Batista da Lagoinha. Lá houve um grande avivamento, que começou com aquelas pessoas, com aqueles irmãos, e foi se alastrando para aquela pequena comunidade até então, uma pequena igreja, que ficava no bairro da Lagoinha, que fica até hoje, né? E aquilo foi ganhando proporções e proporções. Os testemunhos contam que pessoas passavam pela calçada, durante as reuniões e os ajuntamentos, e o avivar de Deus, a presença de Deus era tão marcante, que pessoas eram tocadas e curadas na calçada. Existem relatos de pessoas, um homem que estava passando de bicicleta do outro lado da rua, durante uma reunião, e ao passar do outro lado da rua de bicicleta, aquela pessoa, ela começou a manifestar espíritos malignos, e caiu no chão, enfim, mas ela foi liberta, foi salva daqueles espíritos malignos. Há relatos de os vizinhos começarem a enxergar como fumaça saindo pelo telhado da igreja, ao ponto de chamarem os bombeiros, dizendo: olha, está pegando fogo numa igreja batista aqui no meu bairro, e os bombeiros chegarem até lá e não está acontecendo nada, porque o avivamento começa de dentro para fora, mas quando ele se alastra para fora, existem sinais, existem indícios de que isso está acontecendo. Então, o avivamento é resultado de um posicionamento interno. O avivamento que nós estamos trabalhando, por exemplo, é desmistificar um ponto que é: avivamento não é coisa que cai na sua cabeça. Avivamento não é algo que cai de repente em alguém, aleatório. Quando nós lemos Atos 2 e o Pentecostes, pode-se ter, de forma indevida, uma impressão de que aqueles homens estavam lá, e de repente o Espírito Santo caiu sem querer na cabeça. Não, eles estavam há mais de 10 dias, em oração, num único lugar, em resposta, em obediência a que Jesus tinha dito. Então é resultado de um posicionamento. Então olha só, pessoas avivadas geram famílias avivadas, famílias avivadas geram igrejas avivadas, igrejas avivadas geram uma cidade avivada, cidades avivadas geram uma nação avivada. Pastor, por que é importante estudar, falar sobre isso, saber sobre isso? Então você aprendeu, eu coloquei na tela para você semana passada um conceito: avivamento não é quando o fogo cai, é quando o fogo espalha. O avivamento não é quando o fogo cai nas nossas cabeças, avivamento é quando o fogo sai de mim e vai para mais alguém. Um exemplo de avivamento na Bíblia, Antigo Testamento, Daniel na Babilônia, cativo, ele decide sozinho: não vou me contaminar com os manjares do rei. Ele se posiciona
E aí ele alastra aquele avivamento para mais 3 amigos. Esses 4 jovens vão alastrar o avivamento para toda uma nação. Avivamento quando o que está dentro de mim está se espalhando. Por que esse tema é importante? Porque ele fala dos fins dos tempos. Porque o próximo e último grande avivamento prometido é o avivamento que dá sinal, Mateus 24, dos últimos dias, do fim dos tempos. Então olha só, você aprendeu aqui que a sua escatologia define a sua missiologia. O que é escatologia? É o estudo, a compreensão que se tem sobre as coisas do fim. O que é missiologia? É o estudo, a compreensão que se tem acerca das coisas que falam da missão da igreja, de cada crente. A maneira como você compreende e entende o fim dos tempos define como você vive agora. Por exemplo, existem pessoas que acreditam que elas vão ser arrebatadas, vão ser tiradas da terra, assim, e num piscar de olhos, vão ser tiradas da terra, e aí então começam aqueles sinais de Apocalipse, os selos, as trombetas, a besta, o anticristo, os 7 anos de tribulação. Então pessoas acreditam que elas podem viver suas vidas de forma medíocre. Pausa, medíocre não é palavrão. Medíocre quer dizer mediano. Mediano. Não é nem cá, nem lá. Não é nenhum super crente, mas também não é um perdido sem rumo na vida. É medíocre, é mediano. Eles acreditam que eles podem viver sua vida de forma mediana, e quando chegar a hora, Jesus vai vir, vai tirar você da terra, porque você merece ser salvo, porque você é bonzinho e você foi para a igreja. Eu mereço ser salvo, eu fui para a igreja. E vai ser tirado, e aí depois, ou seja, é uma teologia que vai dizer assim: eu não tenho nada a ver com isso. A fuga das galinhas é a teologia que a gente chama, carinhosamente. Armagedon, o filme lá do Armagedon. A gente vai subir ao som de Aerosmith, e a terra explodindo, pegando fogo atrás da gente, e a gente subindo aos ares, sendo salvo. Não tem nada a ver com... Se você acredita nesse fim, define como a sua missão aqui na terra: isento, não tenho compromisso com isso, não tenho parte nisso. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que a vida que nós estamos trilhando agora tem tudo a ver com o fim e vice-versa. Amém, igreja? Amém? Amém mesmo? Mesmo? Amém. É isso. Deixa eu te falar. Existe uma profecia: Jesus vai voltar. Nisso todos creem? Amém. Jesus vai voltar. Esse mesmo judeu que foi vai voltar um dia. Então nós estamos falando disso. Eu não sei se você sabe, comportamento não te define. Eu gosto do exemplo do pastor americano. Ele conta que estava um dia andando por um terreno baldio, e ele pisou numa madeira que tinha um prego para cima, e aquele prego furou o sapato e entrou, espetou o pé dele, entrou no pé dele, aquele prego enferrujado. E ele foi para casa, tirou aquele prego, teve que tratar a ferida, e ele faz uma reflexão, sabe, aquele prego me feriu, entrou dentro de mim, mas eu não me tornei um prego, porque ele entrou dentro de mim. Talvez o pecado bate a porta e às vezes até te fere, mas você não se torna um pecado. O pecado não te define mais. Quem te define é o Pai das luzes, é Cristo Jesus, Ele te define. Ainda somos feridos por algumas maldades, por algumas coisas, mas isso não nos define. Mas olha só, assim como o comportamento não te define, mas o que eu creio determina as minhas ações. O meu comportamento fala do que eu creio. Então olha como é importante estudar sobre isso, falar sobre isso. E final do ano passado nós estivemos
uma conferência, foi uma bênção, o Senhor falando, ministrando sobre as nossas vidas, eu, o pastor Regis, o presbítero Paulo, alguns irmãos, foi uma bênção, e lá o Senhor ministrou os nossos corações sobre 4 pontos acerca desse assunto. Nós queremos tratar isso com a igreja, e um deles é evangelismo e a internet, e é esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje, juntos. Então nós temos pessoas que trabalham com isso diariamente, com internet, com evangelismo. Sobre esse assunto a gente vai falar sobre isso, porque nós não queremos ficar de fora do que Deus está fazendo no globo. Amém, igreja? Aleluia! Você pode se alegrar por isso? Mesmo? Ao ponto de aplaudir Jesus bem forte? Aleluia! Bora então, vamos falar sobre isso. Brunão, eu vou começar contigo, eu quero que você compartilhe com a gente um pouco do que você está carregando no seu coração, sabe? Eu sei que você tem se dedicado sobre as questões de evangelismo, sobre estudar evangelismo, e de alguma maneira nos encorajar a isso também, nós, os irmãos, a nossa equipe. Eu queria que você falasse um pouquinho então, o que de fato é evangelismo? Amém, amém. O Senhor tem dado graça, né, desde que eu cheguei aqui na comunidade, aprender sobre o Evangelho, aprender sobre o reino, aprender mais sobre Jesus, e eu fui identificando, os irmãos foram identificando em mim o E maiúsculo de evangelista, e de alguma forma está nessa linha de frente para edificar a igreja, nesse processo de evangelismo, que é para todos, né, não é apenas para o Brunão, que tem o encargo evangelista, mas é para toda a igreja que crê em Jesus Cristo. Amém. Então, para falar um pouquinho sobre evangelismo, nós precisamos entender, primeiro passo, o que é o evangelho, porque nós devemos nos perguntar o que é o evangelho. Quando eu comecei a ir profundo no sentido evangelismo, o que é uma ação, evangelismo é ir no parque, evangelismo é ter um evento escrito evangelismo, e a gente vai identificando que é muito mais do que isso. Então nós precisamos entender o que é o Evangelho. O Evangelho, nada mais, nada menos, ele é uma boa notícia. Amém. Ele é uma ótima notícia. Então a gente começa a fundamentar um pouco sobre isso. Então, se o Evangelho é uma boa notícia, existe uma boa notícia, e sobre quem é essa notícia? É sobre Jesus. É sobre Jesus que morreu, é sobre Jesus que ressuscitou para salvar aquele que crê no nome dele. Então essa é a boa notícia para a igreja. Jesus morreu, ressuscitou e vive, mas o evangelho não é só algo informativo para as pessoas. Então eu não posso simplesmente chegar, Aline, Jesus é uma boa notícia, ele ama você, e se você aceitar essa notícia, você está salva e você vai viver o reino. O evangelho, ele entra dentro de você gerando transformação. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, o evangelho, ele é poder para a salvação. Amém. Então o evangelho é o quê? É experimentar, comprovar em você essa verdade, que Jesus Cristo morreu. Amém. Porque eu posso encontrar alguém na rua ou no parque e falar, oi, tudo bem, meu nome é Bruno. Cara, sabia que Jesus morreu por você e ressuscitou? Ah, eu sei disso. Hoje nós estamos no Brasil, todo mundo aqui sabe dessa notícia. Jesus morreu e ressuscitou. Mas a nossa vida, o que a gente carrega dentro, transborda realmente no que cremos. Transborda realmente se cremos nessa mensagem. Então nós precisamos, como igreja, ser evangelística, porque é uma missão para todos os que creem. Então, para quem está cantando, para quem está na mídia, para quem está fazendo qualquer coisa que crê em Jesus, essa é a nossa missão, falar dele, transbordar esse amor e esse evangelho que é uma boa notícia. Então, quando eu encontro um pecador, quando eu encontro um modo de se dizer que somos todos, mas uma pessoa que não conhece, eu tenho que anunciar uma boa notícia para ele. E a boa notícia é que alguém se importa com você. Não uma boa notícia que existe um Deus tirano que está vindo matar você. Esse Deus tirano é muito bravo que ele precisa vir e te convencer. Não, existe uma boa notícia. Que esses dias eu estava com um amigo, encontrei ele, estava passando por uns momentos depressivos. Falei, tem uma boa notícia. Jesus pode arrancar essa depressão. Amém. Jesus pode te salvar. Jesus, isso. Uau.
E ela foi lançado o evangelho naquela vida. Mas se ele não experimentar, se ele não pegar aquele prato ali de macarrão, pensando no domingo, comer e colocar para dentro e digerir, vai ser só mais uma informação. Então o evangelho é sobre isso, é sobre uma boa notícia. Amém? E o evangelismo seria levar essa boa notícia, certo? Isso. E aí, isso daí, como a palavra chama, né? É a grande sugestão, né? Isso. Não é uma grande sugestão, né? Não é? Não é uma grande sugestão. O evangelismo, quando o Senhor Jesus ele vai embora, eu gosto muito de fazer essa ilustração. O último dia hoje aqui do Bruno na Terra. Eu tenho o Pierre, o Bruninho e a Maria. E eu preciso falar uma coisa muito importante para eles. Filho, obedeçam a sua mãe. Filho, façam isso. Filho, façam... Você precisa falar uma única coisa para eles. Você que é pai ou mãe, você tem um pai ou você tem uma mãe, ou você tem um irmão. Hoje é seu último dia e você tem uma notícia para dar para ele. Você precisa informar ele sobre algo muito importante. Porque você não vai estar mais presente aqui, fisicamente. Você vai estar em espírito, em lembranças, em momentos. E Jesus disse para eles: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Para todo mundo. Para todo mundo. Não é só para o evangelista? Então não é só para o evangelista. E o incrível ali que tá toda a galera que estava andando com Jesus. Então ali tinha mestre, tinha apóstolo, tinha profeta, tinha pastor, tinha evangelista, tinha quem serve, quem tinha dom de administração, quem tem dom de servir. Tava a galera inteira e a missão foi dada para todo mundo. Então no seu trabalho, nas redes sociais, em qualquer lugar onde nós estamos, assim como eu recebi um convite, né, do nosso pastor Heston ali num banco, um lugar improvável, o evangelho estava ali. É uma boa notícia, ele precisa ser pregado, ele precisa ser anunciado, e é onde ele chega até nós como uma porta de entrada. E aí, quando decidimos entrar, somos, né, cheios desse amor e dessa graça. E aí começa, então, a nossa missão do evangelismo. Então, nós podemos viver dia após, vamos colocar assim, domingo após domingo. Eu me preparo para vir no domingo, mas na segunda eu acompanho o jogo X. Na terça, eu vou fazer o meu futebolzinho. Na quarta, vou jantar com a minha gatinha, né? A minha gatinha precisa da minha atenção. Quinta, vou fazer o que eu quiser. Aí domingo eu volto aqui. Isso não é o evangelho, então a pessoa precisa entender o que é o evangelho. Tá. E aí, ela entendendo, ela vai começar o evangelismo de fato, que é viver para essa obra. É interessante, né, que você está falando, porque a gente percebe Atos 2 e esse avivar, e a gente trabalhou semana passada que o propagar, o pregar do evangelho é uma marca dos fins dos tempos, né? É uma marca forte desse avivar. Uma pessoa avivada prega o evangelho. É um sinal, um sintoma de que alguém foi avivado. Ele começa a propagar o evangelho. Quando a gente olha para Atos 2, aqueles homens são avivados pelo Espírito, e aí o que acontece? Em seguida eles começam a anunciar o evangelho, né? É inerente a uma marca em nós. Então, quer dizer, há um perigo para o fim dos tempos. Por isso que Jesus, em Mateus 24, ele fala os sinais dos fins dos tempos. Em Mateus 25, ele conta 3 parábolas para ilustrar como que vai ser isso, dando exemplo. Então, ele fala das 10 virgens, por exemplo, mulheres que ficaram para fora do casamento, né? Então, ou seja, ele está dizendo que vai ter gente que vai estar tão distraída, achando que está casando, que está pronta para casar, mas está dormindo, não está despertada, está quase morrendo, está sonolenta, não está despertada, não está avivada. E o avivar é isso, né? A marca do avivar é isso, é pregar o evangelho. Não tem como eu estar cheio do Espírito, tocado pelo Espírito, o Espírito Santo vivendo em mim, mas eu não falo, anuncio a boa notícia do evangelho. É impossível. Sim, é impossível. Por isso que eu acho que no contexto evangelismo, no contexto avivamento, o melhor versículo a se tratar é Atos 2. Porque não tem como uma pessoa evangelizar se ela não estiver cheia. Não tem como uma pessoa estar cheia se ela não ora. Então, esses 3 pilares que o Senhor tem revelado aqui para a nossa casa, que é oração, cheio do Espírito Santo, ser avivado, e você prega o evangelho. Amém.
Então, por isso que o Senhor tem tratado em nós a orar, a Amém. buscar, a buscar, Amém. a buscar, porque nós cremos que Ele nos enchendo, isso vai trazer o avivamento de fato, Amém. e assim não tem como reter, porque aí é impossível, como o apóstolo fala, aí não tem como mais, né? Eu sou obrigado, não porque eu sou obrigado, porque eu estou fazendo algo que eu não queira, mas eu sou obrigado porque eu não tenho o que falar mais. É sobre isso, é sobre Jesus, Ele vive, Ele está aqui, existe algo melhor para você, nada daqui dessa terra, Ele vai te preencher, nada que está aqui vai te preencher. Ontem no culto Explosion, o Alan falou uma coisa bem interessante, que quando ele estava em um momento de depressão, onde ele abriu a janela, ele ia pular, e apareceu ali um primo que ele não sabe de onde, e ainda eu falei, foi Jesus que apareceu ali, não foi seu primo. E ele falou, tinha um vazio no meu peito, algo, e Jesus preencheu. Então só Amém. Jesus consegue preencher essa Amém. lacuna que o mundo não consegue nos dar, né? Legal. Te dou... desculpa, falei. Não, tem que ligar. Aí. Agora sim, estava me ouvindo. Eu acho que um ponto muito importante que a gente deve deixar frisado também é que às vezes a gente pensa evangelismo como algo que a gente vai fazer isso só de um único jeito, existe só uma única forma de se fazer isso. E não, obviamente, não estou fazendo marketing, tá, gente? Mas 1 Pedro 4,10 vai falar o quê? Da multiforme graça de Deus, né? Então, existem muitas formas da gente... É um merchan. Mas, assim, existem muitas formas, realmente, hoje, da gente comunicar o evangelho, né? Da gente fazer o evangelismo. Então, não é só através único, exclusivamente, de um único jeito. Então, isso é muito importante, né, Brunão? Com a certeza. gente deixar frisado, porque, principalmente hoje, né, na geração que a gente vive, a gente tem que estar extremamente atento como a gente pode se comunicar de forma clara, né, de forma efetiva, e que realmente faça a diferença. Boa. Vamos... Eu posso falar? Pode falar. Um dos meus primeiros evangelismos foi através do parque, né? E tinha um casal e eu decidi, o Senhor me incomodou para tirar foto deles. E eu fui lá, tirei a foto deles. E depois disso a gente desenvolveu um relacionamento e graças a isso, cara, um bate-papo, uma foto ali no parque. Falei para ele o que estávamos fazendo ali, ele falou, poxa, que legal. A gente se identificou porque ele jogava bola, eu também. E aí foi um pressuposto para a gente continuar esse relacionamento, ele partir para um PG e as coisas fluíram. Então eu não parti de nenhum princípio, um passo a passo muito específico, né? Eu fui da forma que eu conseguia naquele momento. Te dou uma pergunta, para a gente embasar um pouquinho mais. Por que evangelizar? Por que é necessário? Por que fazer isso? Amém. Depois de construir tudo isso, né, onde nós cremos, onde nós recebemos, onde nós entendemos o Evangelho, por quê? Vamos se colocar assim, né, num contexto mais amoroso, porque amamos ao Senhor. Não vamos colocar como dever uma obrigação, no sentido que mas, beleza, estamos aqui no culto e cantamos lindas músicas e amamos o Senhor. Então, acho que o primeiro ponto é esse dever. Já que eu amo tanto esse pai, já que, contextualizando assim, o Bruninho ama tanto eu. Pai, eu te amo, pai, eu te amo. Aí eu corrijo ele e mesmo assim, depois ele fala, pai, eu te amo. Eu falo, nossa, é muito amor. Se ele vê algo bom, né, que ele possa ver na qualidade de pai, com certeza ele gostaria de dividir com alguém. Às vezes existe uma criança que não tem pai, que não tem mãe, que não tem essa estrutura. Às vezes a sua amiguinha está brincando, né, com uma criança que ela não carrega essas verdades dentro da casa dela. Então, por que pregar o Evangelho? Porque nós amamos ao Senhor. Nós entendemos que é uma responsabilidade e é um dever e é um privilégio de falar dele. Amém. E eu falo dele porque não tem outro motivo para falar, né? Nós cremos que amamos tanto a presença dele, amamos tanto ele, que queremos cada vez mais falar sobre ele. E é até desesperador muitas vezes, porque você vê, a gente tem acompanhado de perto, né, um irmão que tem frequentado a casa, que está passando por momentos muito difíceis, depressivos, longe de pai, não tem paternidade nenhuma, ansioso, e aí, todo o nosso desejo, muitas vezes orando com ele, é que, cara, esse cara só precisa conhecer esse pai aqui.
Esse pai que não erra, esse pai que não abandona, esse pai que não é um pai terreno, que às vezes eu falo pro Bruno, Bruno, semana que vem você vai comer McDonald's, aí semana que vem não chega, semana que vem você vai comer, não, o pai, o que ele promete, ele cumpre, todas as suas promessas estão sendo cumpridas. Amém. Amém. Muito bom, muito bom, muito bom. É interessante assim, a gente ficar observando, né? E a gente sempre conversa na escola, nos ambientes de estudo, a gente sempre fala de Romanos 10, né? Como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue, né? A crença, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. O crente adora esse versículo, né? Porque eles falam assim, é isso, tem que ir no culto ouvir a palavra, porque eu vou ficar cheio de fé. Mas Romanos 10, o contexto é a pregação para aquele que não conhece o Evangelho, né? Não é para nós, né? Então a fé, a crença em Jesus vem por ouvir. Mas como ouvirão se não há quem pregue, né? Como crerão se não há quem pregue, etc. Como pregarão se não forem enviados? Como é importante, né? A igreja de Jesus, essa igreja enviada, apostólica e etc. A gente está trabalhando muito isso. Glória a Deus, Brunão, pela sua vida. Glória a Deus por tudo que está acontecendo. E que o Senhor nos levante, nos desperte a mais para isso. Mas eu queria avançar no bate-papo para a gente ganhar tempo, correr aqui um pouquinho. Que é o seguinte. Hoje, igreja, podemos então, assim, depois dessa introdução sobre o que é evangelho, evangelismo, evangelizar, pregar o evangelho, etc. A gente pode chegar num consenso, então, eu espero que a gente tenha conseguido te ajudar um pouquinho, pelo menos, a chegar num consenso de que evangelismo não é um evento. Evangelismo é um lifestyle, é um estilo de vida. Eu amo ao Senhor, eu prego. Eu sou avivado, eu falo, eu reparto. Eu tenho 2 pães, eu divido, né? Esse é um estilo de vida. Então o evangelismo não é, quando a gente fala assim, vai ter evangelismo no parque. Oxe, já fiz o evangelismo do mês, a conta está paga. Está pago o meu evangelismo. Não é isso, né? Evangelismo é mais que isso, é o que nós carregamos, né? É esse propagar. Mas hoje existe algo inerente aos nossos dias que se chama internet. E a internet é uma das formas mais poderosas de nós propagarmos aquilo que nós somos e carregamos. E aí, pensando nisso, trouxe aqui meu amigo Tiago, líder de mídias da igreja. É alguém que trabalha, que tem uma agência, que trabalha o dia inteiro, todo dia, porque eu sei que ele trabalha de domingo também, enfim. Trabalha o dia inteiro, a semana toda com internet, com informações pela internet. E eu queria, Tiago, que você, o que você trouxe para a gente falar sobre esse poder da internet, esse alcance da internet, essa mola propulsora que é a internet. Bom, vamos lá. Eu peguei alguns prints da internet, né? E um deles foi um print que me chamou a atenção em uma reunião que eu tive com um amigo. Nós estávamos discutindo sobre a criação de um novo produto digital, e aí ele colocou lá como para o Google mostrar a opção seguinte, né? Então, como fazer, aí seguia um bolo, alguma coisa do tipo, e a gente começa a pesquisar assim. Mas, enfim, quando ele colocou como ser, na sequência do programa que nós utilizamos para entender como a internet se comporta, apareceu assim, ó, como se matar. Aí ele falou, cara, você é louco, vamos parar com isso, vamos pesquisar outra coisa. Olha que forte isso. E aquilo me chamou a atenção, porque eu vivo de internet hoje, né? Toda minha renda vem através da internet, é o meu negócio. E quando eu olhei para aquilo como igreja, eu falei, cara, que loucura, não acredito nisso. Não acredito. Tem um dado aí, eu não estou conseguindo ver por causa do Júnior, mas a primeira frase aí, Júnior, o que está escrito na esquerda? Como se matar. Na direita tem um número. Morte. Não, desculpa. Número? 461 milhões. E de resultados. E um pouquinho para a direita tem alguma coisa ou não? Eu não coloquei aí, né? Na semana anterior. Semana anterior, tá. Então, baseado na semana passada, houveram mais de 400 milhões de pesquisas de como se matar. Pessoas que vão ali, ó, no Google, digitam como se matar. Existem outras pesquisas, como se matar rapidamente, como se matar com remédios, enfim, várias pesquisas dessas.
E isso nos conscientiza a entender que temos uma pregação de um evangelho, que é uma boa mensagem, para essas pessoas. E na maioria das vezes, isso não vai para a internet como deveria. Então, se nós olharmos só os dados, e eu tenho certeza que não são somente esses números, nós temos um grande volume de pessoas que desejam se matar todos os dias. Ontem a Camila foi muito pontual falando sobre isso. E, cara, isso é preocupante, porque nós temos uma mensagem que deve chegar ao próximo, e de pregar o evangelho, né, a toda criatura. E fala sobre isso, porque hoje nós temos informações que os discípulos antigamente não tinham. Nós temos a velocidade que eles não tinham. Nós temos facilidades que eles não tinham. E nós não aproveitamos, em grande maioria, dessas facilidades, dessas utilidades. Então, esse é o primeiro ponto, né? Falando sobre morte, as pessoas desejam se matar e elas estão pesquisando sobre. A pergunta é, o que elas vão achar em meio a essas pesquisas? Uma boa palavra, um evangelismo, pastores pregando sobre isso, não se mate por isso, por aquilo outro, uma mensagem de salvação para que ela pelo menos ouça a sua mensagem e busque uma igreja próxima. Então esse acho que é o primeiro ponto. Para ter essa mensagem na internet, alguém vai ter que criar esse conteúdo, alguém vai ter que trabalhar isso. Exato. Você só vai fazer isso se eu tiver uma mentalidade de alguém que quer pregar o evangelho, de alguém que quer propagar o evangelho. Olha que louco. Você colocou aqui um outro slide, que é sobre mais de 92 milhões de brasileiros, mais de 92 milhões de brasileiros acessam a internet apenas pelo celular. Isso, apenas pelo celular. Hoje a gente tem um grande número, né? Desses 92 milhões de pessoas, toda a classe A tem suas casas conectadas à internet. Toda, 100% da classe A tem suas casas conectadas à internet. E aí depois tem outros dados que eu não coloquei aí, nós partimos para classes inferiores, e que, por exemplo, a classe C, 70% dela tem sua rede conectada em casa. E isso leva as pessoas a terem acesso ao quê? Ao infinito mundo da internet e em centenas de possibilidades. Uau. E eu te pergunto, quando seu filho, eu passo por isso em casa, tá, gente? Quando seu filho está assistindo YouTube, ele assiste um vídeo que, na maioria das vezes, ele sabe a intenção daquela mensagem? Hoje nós temos desenhos infantis com que tipo de mensagem? Né? Hoje nós temos programas de televisão com que tipo de mensagem? Então, essas 92 milhões de pessoas que têm acesso ao smartphone, que elas estão nos seus quartos trancados, nos banheiros, em qualquer lugar do mundo, que se tiver um Wi-Fi ali, elas estão vendo as coisas. O que elas estão vendo? Né? Cara, eu fico louco com isso, porque nós estamos aqui em 70, 80 pessoas. Mas todos nós temos uma tela de celular para olhar. Muitos agora estão olhando para a tela do celular. E a pergunta é, quando você olha para a tela do celular, o que você tem buscado? O que você tem visto? Algo que te traz esperança? Ou na maioria das vezes algo que te faz se comparar com o próximo, achar que sua vida não é tão boa, achar que você precisa de mais dinheiro, achar que você precisa de mais carros e mais casas, achar que você precisa de uma viagem? Ou você encontra mais evangelismo, mais mensagens falando sobre Cristo? Tem um outro slide, né, que fala sobre Jesus. As pessoas também têm buscado quem é Jesus. Você acredita nisso? Mais de 300 milhões de pessoas têm buscado quem é Jesus Cristo. Ou seja, uma boa parte das pessoas não sabem quem é. A gente acha que sabe. Dá para voltar nesse slide? Aqui, ó. Quem é Jesus? Atualizado semana passada, mais de 360 milhões de resultados de busca. Só semana passada. Ou seja, tem muita gente procurando sobre isso. Cara, isso. Tem muita gente procurando, tem muita gente sedenta por isso. Tá, me fala do poder do alcance, porque a gente estava conversando sobre isso, estava falando sobre o poder do alcance. Por exemplo, você citou, a gente está aqui 70, 80 pessoas, que chega a 100 pessoas aqui no auditório. Mas, por exemplo, quando acaba o culto, se nós estamos aqui em 80 pessoas no culto, se você chegar em casa, muitas vezes, muitos domingos acontece isso. Acaba o culto, você sai daqui, chega na sua casa, abre o YouTube, vai na transmissão da igreja, tem quase 100 visualizações, ou seja, tinha 100 pessoas aqui, mas tinha mais 100 pessoas visualizando fora daqui o culto. Ou seja, a internet proporciona esse alcance. E você tinha me dado alguns dados sobre o alcance da igreja, você é líder de mídias da nossa igreja, sobre alguns resultados, etc. Me fala um pouco sobre o alcance da internet. Eu não lembro de todos os dados, né? Você está aí na frente, mas você pode ler para pontuar e eu concluo. Tá. Mas o mais interessante é, se você for pegar um dado específico que está no canto direito inferior, fala sobre os não seguidores e os seguidores.
Por incrível que pareça. É isso, né, Júnior? É. O nosso Instagram, ele tem atingido mais não seguidores do que seguidores. Talvez as pessoas, por algum motivo... Quase o dobro. Quase o dobro, né? A gente está entendendo isso, a gente vai trabalhar para que as pessoas se convertam em seguidores, para elas ouvirem a mensagem durante a semana, mas esse é um exemplo clássico. O nosso Instagram ele ainda é muito pequeno, o número é pequeno, mas matematicamente, levando isso para um contexto maior, uma igreja maior, os números são gigantescos. A pergunta que não se cala, né? Cara, será que as pessoas realmente param para assistir? Elas param. Elas param. E graças a Deus nós temos o Gil e a Aline aqui. Porque não só internet, não só falar uma mensagem, mas como ela é apresentada, muda todo o contexto. Porque faz as pessoas pararem para assistir. Faz as pessoas pararem para ver, né? Não sei se você já viu aí. Olha, se você é de Santo André, um anúncio, é porque isso chama atenção e fazem as pessoas pararem. Só que quando aquilo tem um áudio horrível, uma imagem horrível, as pessoas falam, tá, eu sou, mas não quero ver. Agora, quando aquilo tem um contexto bom, um áudio bom, as pessoas param. Então, o alcance, não só sobre mensagem, mas sobre a qualidade dessa mensagem, ajuda muito, né? E hoje a gente está trabalhando para gerar o alcance do que é falado aqui no culto para 80 pessoas e 80, 100 pessoas no YouTube, chegar a mais pessoas durante a semana. Porque, gente, eu acho que qualquer um aqui tem 100 seguidores no Instagram. Talvez você tenha mais pessoas te seguindo no Instagram do que dentro dessa sala. Você pode compartilhar um vídeo produzido pela igreja, você pode compartilhar uma mensagem falada pelos nossos pastores, pelas nossas pastoras, e isso atingir mais pessoas. Então, está aí uma ferramenta poderosa, porque eu falo, eu quero pregar, eu quero corresponder a isso, mas não sei por onde começar, não sei como fazer. Nem todo dia eu tenho uma oportunidade de falar com Uber, com alguém no ponto de ônibus, com alguém de trabalho, mas eu queria propagar, eu sou muito tímido. Talvez eu não consiga abordar as pessoas. Está aí, uma boa ferramenta é a internet. Sim. Cara, vai lá, posta uma frase, coloca um versículo, coloca uma mensagem de esperança. Não sei como é que é a internet de vocês, se é diferente da minha, mas ela é uma enxurrada de más notícias, né? Uma enxurrada de convites à comparação, convites à ansiedade, convites a pecar, porque a inveja e etc. Isso é pecado. Então, imagina se pessoas sendo alcançadas por outro tipo de mensagem mais impactante. Então, quer dizer, a internet é difícil compartilhar as coisas ou não? Não, um botão, um clique, né, cara? É só? Dois, para um clica compartilhar e o outro... Depois você me ensina, que eu sou ruim disso daí, cara. Um ponto importante é que quando a gente se conheceu, a gente estava num acampamento uns anos atrás, e a nossa história se conecta também muito assim, né, se a gente for olhar. Eu fazia foto nos acampamentos que a gente ia, né? E aí eu fiz uma foto do Brunão e da Carol. Eles estavam num momento deles dois, ali orando, adorando, né? E aí eu fui lá e fiz uma foto. Depois essa foto foi parar no seu WhatsApp, né? No seu perfil do WhatsApp. No perfil do WhatsApp. Isso. E aí depois o Thiago, por causa da foto por do causa perfil do da WhatsApp. foto, foi perguntar, acho que Cara, uma foto de perfil de WhatsApp, você pode evangelizar. Você pode propagar o evangelho. E não precisou falar nada, foi né? de uma forma intencional. Eu não sou da digital, né? Às vezes o Thiago estamos ali junto conversando sobre isso, estou melhorando. Mas eu tento ser intencional em todos os meus conteúdos. Legal. Mesmo não tendo relevância como as pessoas acham que precisam ter. Mas muitas vezes eu vejo que as pessoas elas têm conta no Instagram, ela tem conta no Facebook, ela não posta nada, mas ela consegue ver todos os seus stories, ela consegue ver tudo que você está fazendo, mas ela está ali, só de gaiata. Nossa. Então, assim, você tem que ser intencional. A gente tem uma experiência muito legal aqui na casa, quando eu comecei a me envolver aqui com a galera do Sparks, eu compartilhava tudo, porque, eu fiz o curso Sparks, mudou minha vida, foi incrível a escola. E comecei a postar que ia ter culto. Um amigo meu, que conhecia eu muitos anos atrás, sabia quem eu era, o meu histórico, falou para a esposa dele, olhou o meu stories e falou, cara, olha o Bruno aqui, mano. Cara, realmente ele encontrou Jesus. Eu quero ir onde ele está. E aí ele foi até a nossa igreja, aí infelizmente passou mal, não conseguiu entrar, mas desde aquela foto, ele tomou uma decisão.
eu preciso ir para alguma igreja, eu preciso estar conectado. E aí ele morava no Demarque, próximo da casa dele tinha uma igreja, onde ele foi, a família foi, todos os filhos foram, eles estão lá até hoje, através de um stories do Sparks. Amém, amém. De alguém que está avivado, né? Pode ser não intencional, mas vai fluindo da gente, né? Você me deu um dado muito importante esses dias. Fala. Só para falar do Sparks, que é um braço da nossa igreja, nós tivemos, nos últimos 30 dias, 345 seguidores atingidos e 3.154 que não. Nós fizemos um teste, né? Fizemos um anúncio de uma das publicações do Sparks, e para você ver o poder disso, né? Amém. Gigantesco. Você estava falando sobre como é sua área, a questão da propagar as informações, principalmente pelas redes sociais, né, pela internet. Existe um fluxo de informações que chega para você, que você deve reparar que aparece lá patrocinado, né, no cantinho em cima, assim. Alguém pagou para aquele vídeo, aquele reel chegar até você, né, aquele videozinho chegar ao teu celular. Alguém pagou para chegar. E tem alguns que não, que isso aí chama-se de orgânico, né? Ou seja, sem querer, querendo, apareceu para você. Ele estava me dando um dado, tem acho que um outro slide aí, seguinte. Hoje um dos maiores perfis da internet é o Jesus Cop. Eles têm 1,7 milhões de seguidores. O tráfego deles, assim, orgânico, de forma sem esforço, sem pagar, sem nada, eles alcançam 85 mil pessoas com um post, um vídeo, uma informação, né? 85 mil pessoas é um pouquinho mais do que o Maracanã lotado. Fica a gente para fora. Né? O Maracanã lotado, que cabe 78 mil pessoas, e ainda mais 10 mil para fora. Então, é muita gente numa tacada só. Imagine você levar a mensagem numa tacada só, num clique só, para um Maracanã lotado de gente, né? Então, o poder da internet é uma ferramenta e um alcance gigantesco. Estou errado? Me corrija aí. Não, tá certo. E isso é muito louco, porque o Gil e a Aline, eles trabalham com isso constantemente, né? Eles vão falar mais sobre isso. Eles estão dentro dos eventos. Cara, para você construir um culto para que ele aconteça, é trabalhoso. Imagina um evento num estádio. É muito trabalhoso. Tem o Descende aí que os caras gastam dias, meses montando. O Gil já participou, pode falar até melhor. Na internet é tão simples, porque um pastor, uma pessoa que tem o conhecimento da palavra, você compartilhando um conteúdo, se você posicionar o seu celular, falar, pegar um Douglas da vida e colocar aquilo, isso é o alcance médio orgânico dele, né? Então imagina, você poder propagar a palavra para um Maracanã todos os dias. Só que a gente sabe que não são só estes perfis, existem outros e outros e outros, Spotify está cheio. Mas, cara, há uma grande possibilidade de avanço e facilidade. Imagina os discípulos, no tempo de Paulo, terem que lotar um estádio todo dia. Talvez isso não seria fácil. Hoje, essas pessoas conseguem. Então, mas olha uma conta rápida aqui, ó. Tirando o pastor Régito, que é um grande influencer aqui da igreja, com a incrível marca de 354 seguidores. Estou brincando, brincadeiras à parte. Mas acho que talvez a gente não tenha ninguém aqui de grande expressão, né? Vamos dizer que todo mundo aqui tem 100 seguidores no Instagram. E se todo mundo postar, e cada um aqui alcançar 100 pessoas com uma boa notícia, 100, 1.000, 2.000, uau, isso se propaga, isso se alastra, é uma ferramenta poderosíssima, que está debaixo dos nossos dedos. A gente passa muito tempo olhando para esse celular, a gente passa muito tempo só observando, e aí que está a questão, é algo que a gente tem debatido entre nós. Nós estamos perdendo de WO esse jogo, né? Aí fala, pô, a internet está tomada pelo diabo, a internet está tomada por maus exemplos, os desenhos das crianças, as músicas, os clipes de música, né, os perfis de Instagram estão tomados de maus exemplos, de coisa ruim, de etc, enfim. Mas a gente está perdendo de WO isso daí, porque o Douglas, o Dunamis, faz a parte deles, mas assim, ainda é um esforço para um resultado pequeno diante de um Brasilzão desse tamanho. Mas e se cada um fizesse a sua parte? Se cada pequena igreja, cada pequena comunidade como nós, fizesse a sua parte, né? A gente está perdendo, Tiago, de WO esse negócio. Tá, e aí em seguida tem uma frase, né, do livro Eclésia, que ele contextualiza isso, e ele dá 2 cenários. Se nós temos um bom time, né, e se nós jogamos só na defesa, cara, não tem como você ganhar o jogo. Uma hora você vai perder.
porque uma hora o seu time vai cansar, né? E se você tem um bom time e vai para o estádio errado, não tem jogo. Se você estiver no estádio errado, você vai perder. E hoje o que eu falo muito com o Júnior, né, compartilho isso muito com o Reston, as pessoas precisam estar na internet, cara, a gente precisa compartilhar essa mensagem na internet. Porque se você não está compartilhando essa mensagem na internet, você não está atingindo o número de pessoas que você pode atingir. Então, o perder de WO hoje, quando eu olho para isso, é deixar também de compartilhar aquilo que acreditamos através das nossas redes sociais. Boa, boa. Amém, cara. Obrigado. Obrigado por essas informações. Ó, deixa eu te falar uma coisa que é muito Fala uma importante. coisa aí. Eu falo sempre para os meus clientes, cara. Você paga para usar Instagram? Não, você não paga, né? Sabe por quê? Porque você é o produto. Quando você não paga por algo, é porque você é o produto. O Instagram vende pessoas. Vende seus interesses, vende os seus desejos, vende o alcance. Quer alcançar todo mundo que está no seu Instagram? Coloca dinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque, cara, as pessoas estão ali, não pagando para usar Instagram e nós podemos alcançá-las. Talvez nem todo mundo aqui vai investir o seu dinheiro para alcançar mais pessoas, fica tranquilo com isso. Mas se nós organicamente agirmos em conjunto, a gente vai alcançar muitas pessoas. É isso. Tem uma questão, para a gente avançar, caminhar para o final, tem uma questão que me incomoda demais, né? Cara, eu sou pastor da igreja, assim, enfim, é algo que está intrínseco a nós. Existe uma questão da vida cristã que é a adoração. É intrínseco à vida cristã. É impossível ser cristão, ser filho de Deus, e não estar relacionado com esse assunto, adoração. Sabe o que é adoração? Adoração não é cantar música. O conceito de adoração não é cantar músicas. Repete comigo com voz de profeta. Adoração não é cantar. Não é, isso não é cantar, não é adoração. Sabe o que é adoração? Se resume assim, o conceito de adoração se resume assim: observar e reproduzir. Isso é adoração. Observar e reproduzir. Então, como eu sou um adorador, observando a Deus e reproduzindo na vida o que eu estou observando. Então, eu contemplo a bondade de Deus e sou bondoso na vida. Eu contemplo o amor de Deus e sou amoroso na vida. Eu contemplo a misericórdia de Deus e sou misericordioso. Nisso eu estou vivendo uma vida de adorador. Amém, igreja? Vocês entendem isso? Na neurociência, e aí eu fiquei chocado com isso, porque eu não sabia, fui atrás. Na neurociência, vai dizer que no teu cérebro, quem tem cérebro que levanta a mão? Deixa eu ver. Estou brincando. Esse teu cérebro, existe algo que se chama neurônios espelho. Olha que louco. Sabe o que são neurônios espelhos? São neurônios responsáveis de pegar as informações que vêm através do córtex, que vêm através da sua retina, dos seus olhos, que vêm pelos olhos, o que você vê, a informação que você enxerga, esse neurônio pega essa informação do que você está enxergando, e como num espelho, ele devolve a informação para o cérebro para que você reproduza. Olha a perfeição de Deus na natureza em nos criar. Eu vou criar o ser humano para que ele seja um adorador, para que ele me veja e reproduza que eu sou. Olha, agora estou brisando aqui, desculpa gente, já volto no bate-papo, tá? Eu deixei vocês aí, mas já volto. Olha que louco, porque quando Isaías, ele vê o céu, e ele vê o quê? Os anjos em volta do trono, reproduzindo o que eles estão vendo. E aí a gente canta lá, Laura Sogueres, o que é que os anjos veem? Hoje é uma realidade, eu posso afirmar, talvez eu erre um pouquinho aqui, um pouquinho ali com um ou outro, mas talvez 99% de nós aqui nesse auditório, é uma igreja jovem, nós passamos muitas horas
diárias e semanais, olhando para a telinha desse aparelho? Lá na sua rede social, naquela lupinha, passando um monte de reels e de informações. Você sabe que às vezes acontece comigo, aí eu vejo um reel de futebol, o cara lá errou o gol feito, né, uma palhaçada, né? Aí eu vejo, Ricardo Barroso curtiu isso daqui, Paulo Sparks curtiu isso daqui. Fala, meus amigos já viram esse vídeo e já curtiram, estou atrasado. Tem uns amigos em comum que já chegou nesse vídeo aqui. Não tem isso? Todos nós passamos muito tempo olhando para uma tela. Por isso, são esses neurônios e espelhos quando você está assistindo uma série de terror, de drama, de suspense, você fica em estado de alerta, de atenção, porque sem perceber o teu corpo está reagindo assim, porque esses neurônios estão dizendo. Quem aqui já chorou com um filme, com uma série? Você não, Carol, só você. Quem já deu risada com um filme do Adam Sandler? Quem não? Você não está lá, você não está na cena, mas você ri, você chora, você fica constrangido. Outro dia eu estava vendo uma série, e aí teve uma cena ali de pai e filho, aí agora eu sou pai, aquilo mexe com você, você se emociona, aí a esposa fica do lado assim olhando, você não está chorando não? Quem já passou por isso? São esses neurônios, é isso, teu corpo está reproduzindo o que você está enxergando. Eu quero falar para terminar sobre o poder da arte, o poder do audiovisual, o poder de um filme, de um clipe, e a gente tem duas pessoas que trabalham com isso profissionalmente na nossa igreja, são um case de sucesso. Eu queria, Gil, me fala um pouco sobre, você é um cineasta, me fala um pouco sobre o poder da arte, me fala um pouquinho, meninos, peço um pouquinho da paciência de vocês, a gente está um pouquinho atrasado, mas a gente já vai chegar lá, obrigado. Gil, fala um pouquinho sobre o poder da arte, o poder desse trabalho, porque a internet está abastecida do trabalho que vocês fazem. Sim, sim. Então, exatamente o que você falou, eu ia falar, estava até anotado aqui sobre os filmes, séries e tal, sensorial, né? Já era. Então, eu acho que uma das coisas que a gente não se ligou, ou é ficando no nosso subconsciente, é que as coisas, né, a arte, ou os vídeos, ou as músicas, elas têm o poder de compactar assuntos complexos dentro de um audiovisual, né? Seja um filme, seja música, etc. Boa. Então, igual você deu o exemplo, né? Tipo, um filme, ele tem a capacidade de mexer com você de uma forma, às vezes, que uma pregação não tem, né? Cada um tem seu valor de importância, mas são coisas que reagem ao seu corpo diferentemente, né? E eu creio, eu tenho um romance um pouco com isso, que é algo muito espiritual, né? O que a gente produz, seja intencionalmente ou não, seja secular ou não, sempre tem, não é nada imparcial, né? Sempre tem um dedo ou do mal ou do bem, né? Então, tipo, a gente leva muito a sério isso. Mas, exemplo, né? Eu sempre falo pra galera, tipo, você pode pregar 1000 vezes sobre Jesus, falar sobre a história dele, como ele sofreu, como ele foi bondoso, mas, por exemplo, Paixão de Cristo nos resume praticamente uma história de um Jesus que eu acho que aquilo ali nem propriamente, não sei se foi muito mais ou muito menos, né? Acho que muito mais, na real, né? Mas o jeito que o seu corpo reage vendo o filme, por exemplo, é filme da pessoa ver uma vez, né? E fica aquilo marcado pela sua história, praticamente pelo resto da vida. Não tem como você desver. Uau, amém. Porém, uma pregação, toda vez a gente fala, Jesus sofreu, Jesus estava na cruz, os pregos, ele sangrou, mas parece que o filme te traduz isso, né? Então isso nos ensina bastante como a função dessas pessoas que vivem pela arte é importante, né? Porque envolve muita coisa, envolve muita estrutura, muitas pessoas, envolve sentimento, tempo. Uma pessoa que é cineasta, por exemplo, tipo, vive por aquilo, pensa 24 horas naquilo, ela precisa resumir, compactar, né? Igual a Camila falou ontem, né? Tipo, as pessoas hoje vivem nos quartos, né? Vivem no celular. O Brunão também falou sobre evangelismo no parque e tal. Mas tem uma boa porcentagem das pessoas que elas não saem de casa. Como você vai evangelizar essas pessoas? E o Thomas me falou também essa semana que parece que o YouTube abastece a gente com informação, só o YouTube. Eu acho que são 1000 horas
de vídeo por dia. 500 mil. 500 mil 500 horas. mil horas de vídeo por dia. Então, cara, tipo assim, as pessoas estão cansadas de ver conteúdos iguais do secular e também do nosso mundo gospel, né? Então, acho que cabe todos nós pensarmos, porque não é uma coisa da liderança, dos pastores. Cabe todos nós pensarmos como a gente pode ser útil na internet, né? Porque cada um tem um tipo de história, conviveu em um tipo de casa, um tipo de família, e a gente precisa da visão das pessoas sobre isso, né? Então, tipo assim, inspirar novos cineastas, inspirar novos produtores de conteúdos, né? É importante, né? Porque a gente sabe, isso aqui é zoado, isso aqui não é legal. Então, se a gente sabe, a gente precisa ter uma resposta para isso, né? Sim. Então, a gente precisa realmente pensar sobre isso. Eu até trouxe uma imagem do Paixão de Cristo que resume uma segunda via do que a gente pensa, por exemplo, da parte de Jesus sofrendo, e quando ele fala que Deus os abandonou, né, ele pensou sobre isso. A gente sempre tem uma noção meio romântica, lendo a palavra de Deus ou ouvindo um pregador. Mas eu queria reproduzir aqui para a gente ver o poder da imagem nas nossas mentes. Tem como aí, Marquinhos? Uau. Beleza, valeu. Então, galera, tipo, dá para perceber o quanto esses sentimentos afloram na nossa vida, né, na nossa visão, igual o Júnior falou sobre neurônios e espelhos, né? Depois eu fui pesquisar sobre a cena, né? Essa cena fala sobre que o Mel Gibson, que é o diretor, que sempre o filme se trata da visão do diretor, né? Não propriamente das outras coisas, como ele quis retratar que o Satanás ali estava com um bebê também, né? Falando para Jesus que até ele cuidava do filho dele, mas o pai dele não, né? Então, tipo assim, imagina, tipo, o tanto de coisa que teve que pensar sobre isso. Imagina como isso precisou ser filmado, né? Então, a gente precisa dar muito valor à arte, porque a gente faz isso em pequenas escalas, mas também é importante, né? Então, as pequenas escalas não é só um clipe, não é só um filme. As pequenas escalas são a pregação que é feita aqui, que os pastores demoraram a semana toda estudando para isso, dedicaram suas vidas. Então, volto também a falar sobre a estratégia de marketing. A gente é uma igreja que não é de rua, né? Não é uma placa assim na rua, que também é importante para essa informação para a gente, né? A gente precisa compartilhar por conta disso também, né? Então, tipo assim, fica a dica, né? A gente precisa não só compartilhar, mas pensar como a nossa vida pode ser útil também na internet. Talvez a gente tenha produtor de conteúdo na igreja e a gente não saiba ainda, né? Então, tipo assim, a gente precisa da leitura das pessoas e das vidas delas dentro do nosso contexto midiático. Amém. Cara, principalmente testemunhos, né? De propagar. Todo mundo conhece irmãos aqui, tem testemunhos de vida incríveis, né? Fantásticos, Exato. Curas, de salvação, de casamentos restaurados. A gente poderia propagar. Quero incentivar muito isso, né? Eu acho que estou trazendo essa temática para trazer despertamento para nós, despertamento para a igreja, despertamento que desperte a partir de mim, o pastor Régito, que desperte a partir de vocês, líderes. De alguém tem que partir. Esse avivar tem que se alastrar para mais pessoas, mas tem que partir de um Daniel, um Misael, um Ananias, tem que partir de alguém, né? E eu sempre incentivo muito isso, assim. Eu lembro que vocês sempre compartilham e contam, eu falo de testemunhos, vocês estão há muito tempo fazendo isso, né? Consegue compartilhar algum testemunho, uma experiência legal? A gente tem muitos testemunhos, né, de filmes que a gente produziu, acho que um que está até recente, a gente fez tinha uma cena que se tratava sobre suicídio, né, dentro de um clipe, e houveram muitos, né, testemunhos, onde pessoas falavam no próprio canal, né, que a pessoa, ela ia se suicidar, e aí ela se deparou com aquilo, assistiu aquilo. Uau. E ela se sentiu assim tão amada, tão acolhida, que ela desistiu. Mas não foi uma pessoa, foram várias pessoas que
assistiram e desistiram ali naquele momento de cometer um suicídio. Então, eu acho que não só a gente precisa ter na nossa mentalidade que o vídeo, a foto, nada na arte é feito de maneira que não seja intencional. Não existe arte que não seja espiritual. Então, toda arte carrega espiritualidade. Então, se você assiste qualquer tipo de filme, qualquer tipo de clipe, toda essa enxurrada de conteúdo que nós estamos vendo aí, ela carrega uma espiritualidade. Então, é muito importante você discernir, obviamente, né, o que você está assistindo, porque eu, como roteirista, quando eu vou escrever, quando eu vou parar para sentar com o Gil e falar, tá, como que a gente vai agora contar essa história? Como que a gente vai dividir isso? Eu vou pegar a minha Bíblia. Eu pego a minha Bíblia, muitas vezes eu vou estudar, eu vou buscar, né? E o Gil traz a visão dele, a gente vai sentando junto, vai escrevendo, vai esboçando. Mas eu fui para a Bíblia, eu fui buscar a palavra, eu fui buscar uma direção, porque a gente está comunicando de forma globalizada. A gente não está comunicando agora para pequenas pessoas, para poucas pessoas, né? A gente fala agora de uma coisa que é global, né? Então, a internet, ela traz esse poder de comunicarmos de forma global. Então, é muito importante a gente ter no nosso coração, gente, que tudo que nós fazemos precisa ser muito intencional. Amém. Glória a Deus. Eu lembro de um exemplo. Quem conhece o Thales Roberto? Thales Roberto é um grande cantor, né? E ele foi para uma igreja nos Estados Unidos, ele era muito famoso aqui no Brasil. E aí chegou um momento da vida dele, que ele parou a carreira aqui e foi para os Estados Unidos. E foi para uma igreja muito grande, muito famosa nos Estados Unidos. Ele falou, eu sou o Thales Roberto, eles vão pedir para eu cantar aqui, né? E ele conta que ele ficou mais de 2 anos sentado na cadeira como um membro comum, sem cantar. E ele começou a pegar até birra daquele pastor. Como assim? Ele sabe quem eu sou. Ele foi lá no Brasil, falou, Thales, vamos lá para os Estados Unidos na minha igreja. Ele me chamou para vir aqui, agora ele me deixa aqui quieto. E aí um dia, passado mais de 2 anos, chegou a hora então dele voltar ao ministério, voltar a cantar, ministrar louvores na igreja. E ele perguntou para o pastor, por que você me deixou mais de 2 anos de banco? Ele falou, porque você precisava ser curado, porque a sua função é tão importante, Thales. Porque se eu perguntar para qualquer membro o que eu preguei semana passada, eles não lembram. Mas se eu pedir para eles cantarem um refrão da sua música, eles sabem de cor. O poder da música, de gravarmos a mensagem, de cantarmos a coisa certa, de ouvirmos a música certa, de vermos o vídeo certo. Pastor, eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo ser uma bênção, mas o que é que você está abastecendo a sua vida? Eu quero agradecer de coração a vida desses irmãos. Você pode aplaudir a Deus pela vida deles? Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Eu quero terminar, sintetizar o que a gente está discorrendo aqui, falando sobre isso. Porque sabe, existe uma profecia. O Brunão, nós aqui estamos falando sobre propagar a mensagem, propagar o Evangelho. Quem está comigo diz amém. Você não pode se perder agora é a reta final. Agora nós viramos a esquina da Brigadeiro, agora é o sprint final dessa maratona de hoje. Se ajeita na cadeira, se prepara, vamos para essa reta final e terminar esse culto orando. Existe uma profecia, Ele vai voltar. Essa série fala sobre isso. Por que é importante? Porque quando Ele voltar, vai ter uma festa incrível. Você não pode ficar de fora. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: você não pode perder. Deixa eu te falar. Sabe quem vai entrar nessa festa, Cauezão? Aqueles avivados, cheios de vida. Porque Jesus não vai casar com um zumbi.
Jesus não vem para o apocalipse zumbi. Jesus não vai casar com uma menina. Jesus vai casar com uma noiva bonita, formosa, cheia de vida, madura. Não vai casar com uma noiva com hepatite, toda caída, com câncer, corroída. Vai casar com uma noiva linda, que Ele mesmo, segundo Gálatas, está adornando e preparando para si, para entregar ao Pai. Bela, formosa, vitoriosa. Essa é a igreja de Jesus. Quem vai participar da festa do noivo? Aqueles avivados, cheios de vida. Deixa eu te falar. E se eu não pregar o evangelho? Mateus 24 diz que no fim dos tempos, esse evangelho do reino será pregado em todas as nações. Então nós falamos aqui semana passada que o movimento do fim dos tempos é marcado por um movimento de avivamento, de evangelismo, de pregação. Pastor, e se eu não quiser pregar? Eu sou muito tímido, sou preguiçoso, procrastinador. Se eu colocar no Instagram isso daí que vocês estão falando, as pessoas vão me dar follow, elas vão parar de me seguir, elas vão ter preconceito comigo, elas vão achar que eu sou careta. Não tem problema, pode continuar com seus preciosos 428 seguidores, tá tudo bem. Se você não quiser pregar o evangelho, ele vai voltar mesmo assim. A questão é que Mateus capítulo 25 diz que aqueles que pegaram um bom tesouro do reino e enterraram, vão ficar para fora, aonde há choro e ranger de dentes. Mas aqueles que pegaram um bom tesouro do rei e multiplicaram, esses ouvirão do rei: vinde benditos do meu Pai. Eu quero pregar o evangelho. Eu quero pregar o evangelho. Eu disse, eu quero pregar o evangelho. Eu quero ser um pastor, quero ser um pregador do evangelho. Aí eu disse, não é suficiente, eu quero abrir uma escola para pregar mais o evangelho. Eu quero abrir um canal, eu quero propagar isso. Eu quero propagar isso. Você quer propagar isso essa noite? Eu quero incentivar o teu coração a você desejar. Eu quero propagar o evangelho de Jesus. Mateus capítulo 6, verso 6 diz assim: mas quando você orar, vá para o teu quarto, feche a porta, ora a teu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Não fica rezando. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso. Deixa eu te dar um dado para a gente terminar esse culto e a gente terminar orando. Mateus 6 garante uma coisa, Ricardão: o Deus do secreto se manifesta no público. Eu te pergunto, com que nós temos passado tempo? Quais são as nossas fontes de informação, de formação, de alegria, de ansiedade? O que é que nós estamos passando tempo demais observando e reproduzindo? Observando e reproduzindo. Sabe como uma criança aprende a falar? Observando e reproduzindo. Como ela aprende a comer de colher, garfo, faca? Observando e reproduzindo. Não se engane, eu quero que você saia daqui essa noite desenganado. Eu estou passando muitas horas semanais vendo todo tipo de porcaria no meu celular, mas eu não estou reproduzindo isso. O pior cego é aquele que não quer ver, não é isso? Mas graças a Deus que abre os nossos olhos em Cristo. Amém, igreja? Amém? Aquilo que nós nutrimos secretamente vai se manifestar publicamente. Então fica tranquilo, se você estiver gastando tempo com o seu Pai de amor, com o seu Deus, publicamente, sem você perceber, já estará sendo manifesto, já estará sendo pregado, o testemunho já vai estar sendo rodado, já está indo para frente. Fica tranquilo. Mateus 6,6 fala: vão para o secreto, fiquem em oração com Deus, porque aquilo que secretamente vocês estão construindo vai se manifestar publicamente.
olha que louco, para garantir o que eu estou falando. Vão para o lugar secreto, sem ninguém, solitude, fiquem sozinhos com Deus, mas quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso, pão nosso, pecado nosso. Ou seja, ele diz assim: Carol, fiquem lá secretamente até que Deus dê uma recompensa para você, que é a graça, o favor. Mas ele logo em seguida no Pai Nosso ele garante: aquilo que secretamente você construir vai vir pro nosso, pro público, pro coletivo. Olha que bênção, cara. E deixa eu te falar, segunda coisa que eu quero que você guarde essa noite: a oração é uma arma de guerra, é uma estratégia de guerra. Em tempos de guerra, roupas de guerra, armas de guerra, canções de guerra, estratégias de guerra. A oração é uma estratégia de guerra. Você quer uma estratégia de evangelismo? Gaste tempo em oração. Primeiro, é uma estratégia. Você pode ficar de pé no seu lugar para a gente terminar orando? Como uma guerra, em nome de Jesus, desperta tu que dormes. Num cenário de avivar, de avivamento, desperta a noiva que está dormindo. Diga comigo com voz de profeta: eu vou despertar. Aleluia. Espera aí, gente, olha só, deixa eu te dar mais um pouquinho de informação, de palavra. Salmos 121 é o antídoto. Isso daqui quer distrair você. Na guerra você não pode estar distraído. Você está em guerra, meu irmão. Teu filho está correndo perigo, tua filha, tua esposa, teu casamento, tua igreja está correndo perigo. É guerra. E na guerra você não pode estar distraído. Salmo 121: elevo os meus olhos para o monte, de onde me veio o socorro. Lembra de Eliseu? Eliseu está lá na casa dele e de repente o exército contrário vem fervendo contra ele e cerca a cidade. O empregado, o estagiário do profeta Eliseu sai para fora, vê todo mundo cercando eles e fala: mano, nós vamos morrer, nós vamos morrer. O profeta faz uma oração: Deus, abre os olhos dele para que veja. E aquele jovem estagiário passa a enxergar carros de fogo em volta da cidade. Muitas vezes nós estamos como esse jovem, olhando aqui e dizendo: meu Deus, a política, a economia, meu Deus, a pedofilia, meu Deus, a pornografia, meu Deus, os casamentos, as famílias, meu Deus, o mundo está sendo destruído, a maldade. Mas a minha oração é hoje como a de Eliseu: abre os nossos olhos para que veja qual é a verdade. A verdade sobre nós é avivamento. Avivados, as pessoas, a igreja do fim é avivada. E aí, queridos, eu termino dizendo sobre o Sparks Lifestyle, o estilo de vida sparkiano. Sparks é uma centelha, é uma faísca, fala disso, da nossa pequenez. Eu sou tão pequeno, Tiago, para pregar o evangelho. Eu sou tão pequeno para pregar a palavra, Ricardo. Mas é esse conceito que a gente traz. É uma faísquinha, mas deixa Deus, esse engenheiro super sábio, colocar você no lugar certo para detonar muitas bombas atômicas. Você é pequeno. Segundo Coríntios capítulo 4, vasos de barro contendo o tesouro poderoso. Esses somos nós. O Sparks Lifestyle que nós brincamos é saber que nós somos pequenos, mas o que nós carregamos é poderoso, poderoso para transformar corações depressivos, ansiosos, pessoas que querem tirar suas vidas, mas elas podem ser impactadas pelo poder do evangelho. Ele é, deixa eu te dar, eu preciso falar isso, aí eu já termino, eu juro, eu preciso falar isso. Eu sou meio nerdão, sou meio nerd. Eu gosto muito de Tolkien. Tolkien é o cara que fez o Senhor dos Anéis. Quem é que já assistiu o Senhor dos Anéis? É isso, Thiago. O Sparks Lifestyle é o Frodo.
Tolkien, ele quis dizer no filme dele que o poder do evangelho está nos pequenos, nos humildes. O poder do evangelho que destrói o mal está nos pequenos, está nos humildes. É isso que nós carregamos. Senhor, nós somos fracos, nós somos pequenos, mas o que nós carregamos é poderoso, poderoso. Ele é digno de desatar os selos, Ele é digno de desfazer os nós da sua vida, da minha vida. Toda guerra Ele já venceu e vai vencer até o fim. Desperta, igreja, desperta, irmão, porque Ele já venceu a guerra. Nós não vamos perder de WO, nós vamos para o campo e nós vamos vencer. Aleluia, aleluia. Sabe o que eu aprendi? Eu comecei a pastorear muito jovem, e ainda muito jovem eu tive que me deparar com o aborto. Alguém chegou dizendo: aborto. Deixa eu te falar, eu não fui para debaixo da cama chorar, Dedê. Eu não fui para debaixo do quarto, para debaixo da mesa, falando: o aborto. A igreja vence o aborto. Alguém chegou dizendo: divórcio. A gente não foi para casa chorar: o divórcio. A igreja vence o divórcio. Alguém chegou dizendo: trauma, abuso, me tocaram da maneira errada. Cara, eu não fui para casa chorar dizendo: Deus, essa pessoa foi traumatizada. O amor de Deus lança fora todo medo, todo trauma, toda dor. Há uma palavra para cada um dos nossos corações essa noite. Talvez você não entendeu muita coisa. Você é novo na fé, é novo já na jornada. Deixa eu te falar, eu quero que você guarde isso. A noiva de Jesus é vitoriosa, é triunfante, porque o seu amado é um guerreiro que tem vindo no cavalo branco. Não é romance, é Apocalipse. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você fica tranquilo, esse noivo está voltando para sua noiva, e nada vai resisti-lo. Então deixa eu te falar, se Ele é digno de abrir os selos, como diz em Apocalipse, Ele é digno de desatar os nós da minha e da sua vida. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Sabe, talvez há o amor de Jesus aqui ministrando os nossos corações. Eu quero que você vá embora com essa certeza. Quero que você vá embora com essa certeza. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando, mas deixa eu te falar, você não vai perder de WO, porque você não está sozinho. Há uma noiva com você, há uma amada, há um noivo com você, há uma família espiritual. E o Senhor quer de fato romper com as dificuldades e dar vitória sobre as dificuldades. Eu não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é a dificuldade que você chegou aqui essa noite, mas há um amor de Jesus hoje sobre cada um de nós aqui, como uma avalanche rompendo com as barreiras. Eu quero que você receba isso no teu coração, o amor de Jesus, o poder de Jesus de desfazer qualquer tipo de mal, desfazer qualquer tipo de mal, porque toda guerra Ele já venceu. Ele é poderoso para isso. Você pode erguer suas mãos e orar junto comigo? Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelo teu amor. Pai, aviva a tua noiva, aviva a tua obra no meio dos anos e as fazem conhecidas, Pai. Senhor, nós oramos a oração de Abacuque: aviva a tua obra no meio dos anos. Senhor, eu oro por refrigério e renovo de irmãos que já caminharam muitos anos, já passaram por muita coisa, talvez chegaram num momento de cansaço, de fadiga, Senhor, mas eu oro por renovo, um novo ânimo, um novo polimento nas armas. Eu vejo como armas sendo polidas aqui. Senhor, um novo brilho. Aquele que cantava vai voltar a cantar, aquele que pregava vai voltar a pregar, aquele que orava vai voltar a orar, aquele que amava vai voltar a amar. Senhor, eu oro pelo teu amor, Senhor, fazendo essa obra.
nós estamos nos posicionando nesses dias, Senhor, dizendo: aviva-nos, aviva-nos, começa em mim essa obra, começa em nós essa obra, Pai, em nome de Jesus. Leva a gente em paz, em segurança para casa, guarda os nossos lares, guarda o nosso coração, guarda os nossos olhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido, vai na paz, Deus te abençoe, aplaude a Ele bem forte.